A confissão de fé de São Pedro. Pergunta. No Evangelho de São Mateus lemos: Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. O que significa este versículo? Resposta. Estas palavras de Cristo confirmam a declaração de Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Cristo lhe perguntara: E vós, quem dizeis que sou eu? Então disse-lhe Cristo: Tu és Pedro. Cefas no aramaico significa pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os outros, ao serem interrogados, haviam respondido que era Elias, ou João Batista, e outros ainda Jeremias, ou um dos profetas. Cristo queria, por uma alusão, uma figura, confirmar as palavras de Pedro, e assim, por ser tão apropriado seu nome, Pedro disse: E sob essa pedra edificarei a minha igreja, querendo dizer, tua crença de que Cristo é o Filho do Deus vivo será o alicerce da religião de Deus, e sob esta crença será estabelecido o alicerce da Igreja de Deus, isto é, a lei de Deus. A existência do túmulo de Pedro em Roma é duvidosa, nunca havendo sido autenticada. Alguns dizem estar em Antioquia. Além disso, comparemos as vidas de alguns papas com a religião de Cristo. Cristo, faminto e sem teto, comia ervas no deserto e era incapaz de ofender pessoa alguma. Alguns papas sentavam em carruagens cobertas de ouro, vivendo no maior esplendor, entre prazeres e luxos, riquezas e veneração, como nem os reis alcançaram. Cristo não ofendeu a ninguém, mas alguns papas mataram pessoas inocentes. Consultai a história. Quanto sangue foi derramado pelos papas na defesa de seu poder temporal? Por simples diferença de opinião, prendiam, encarceravam e matavam milhares de homens que serviam a humanidade, e sábios que haviam descoberto os segredos da natureza. A que ponto opunham-se à verdade? Reflitamos sobre os ensinamentos de Cristo e indaguemos dos hábitos e costumes dos papas. Vejamos, existe alguma semelhança entre os ensinamentos de Cristo e o governo papal? Não desejamos criticar, mas a história do Vaticano é extraordinária. O propósito de nosso argumento é demonstrar que os ensinamentos de Cristo e o modo de governo adotado pelos papas são duas coisas inteiramente diferentes. Não concordam? Quantos protestantes sofreram morte por édito papal? Quantas tiranias e opressões tiveram sua conivência? E quão numerosos castigos e tormentos infligidos? Pode-se perceber em tais ações algo das doces fragrâncias de Cristo? Não, em nome de Deus, essas pessoas não obedeceram a Cristo, enquanto Santa Bárbara, cujo retrato está em nossa frente, lhe obedecia, seguindo suas pegadas e pondo em prática seus mandamentos. Também houve entre os papas algumas almas abençoadas, que seguiam as pegadas de Cristo, especialmente nos primeiros séculos da era cristã, quando as coisas temporais faltavam e as provações de Deus eram severas. Ao adquirir o poder governamental, porém, ao atingirem a honra mundana e a prosperidade material, os papas esqueceram-se inteiramente de Cristo e ocuparam-se com o poder temporal. A grandeza, o conforto e o luxo matavam, opunham-se à disseminação dos conhecimentos, torturavam os homens de ciência, impediam a difusão da sabedoria, ordenavam o saqueio e a carnificina. Milhares de almas, homens de ciência e de erudição, pereceram, inocentes, nas prisões de Roma. Em vista de tal procedimento, de tais atos, como podemos acreditar no vigário de Cristo? O papado tem sido inimigo do conhecimento. Até mesmo na Europa admite-se que a religião se opõe à ciência, e essa destrói as bases da religião. A religião de Deus, entretanto, promove a verdade, fornece alicerces à ciência, aos conhecimentos, dá pleno apoio aos homens de erudição, civiliza a humanidade, descobre os segredos da natureza,
ilumina os horizontes do mundo. Em consequência, como podemos dizer que ela se opõe ao conhecimento? Deus nos defenda. Não, aos olhos de Deus, o conhecimento é a mais gloriosa dádiva do homem, a mais nobre das perfeições humanas. Opor-se ao conhecimento é mostrar ignorância. E quem detesta a ciência, o conhecimento, não é homem, mas apenas animal sem inteligência. Pois o conhecimento é luz, é vida, é felicidade, é perfeição e beleza, e é o meio de se aproximar do limiar da unidade. É a honra, a glória do mundo humano e a maior dádiva de Deus. Possuir conhecimento é ser guiado. Permanecer na ignorância é verdadeiro erro. Feliz quem devota seus dias à aquisição da sabedoria, a descobertas dos segredos da natureza e das sutilezas da verdade pura. E infeliz quem está satisfeito sem buscar conhecimento, alegrando o coração com a imitação irrefletida, mergulhado nas profundezas da ignorância e da insensatez, e desperdiçando sua vida. Texto de Abdu'l-Bahá, extraído do livro O Esplendor da Verdade, página 120.